Olá, boa noite. Depois de um fim de semana de reuniões com ministros para discutir a reforma que deve fazer na administração, a presidente Dilma Rousseff se encontrou hoje com o vice-presidente Michel Temer para tratar do assunto. Vamos falar com a Renata Lopretti, que hoje está lá em Brasília. Renata, boa noite para você. O Planalto pretende enxugar pelo menos 10 ministérios e o PMDB, partido de Michel Temer, não tem jeito, deve perder o comando de algumas pastas, né? Deve, Doni, boa noite. O PT também, e vai gritar mais do que o PMDB. Agora, para complicar tudo isso, essa tentativa de enxugamento está sendo discutida numa semana em que o governo depende especialmente da sua base de apoio. Isso por causa de uma votação que pode derrubar os vetos feitos pela presidente em propostas aprovadas pelo Congresso e que provocam um grande estrago nas contas públicas, como o aumento dos servidores do Poder Judiciário. Pela manhã, a presidente Dilma teve uma agenda reservada com o vice-presidente Michel Temer para tratar da reforma ministerial. Também no Palácio do Planalto, Dilma comandou a reunião da coordenação política. Mas dessa vez, nenhum ministro deu entrevista. Na hora do almoço, o ministro da Fazenda foi ao Congresso se encontrar com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Joaquim Levy estava preocupado com a possível derrubada de vetos presidenciais que podem aumentar os gastos do governo até 2019 em quase 128 bilhões de reais. O ministro admitiu dificuldades para aprovar as medidas do novo pacote de ajuste fiscal. A gente sabe que é difícil, porque, lógico que cada vez que você tem uma desaceleração econômica, há um sacrifício de todo mundo, há um esforço de todo mundo, o esforço nunca é pequeno. À tarde, depois de uma reunião com o vice Michel Temer no Palácio do Jaburu, o presidente da Câmara disse ser contra a derrubada dos vetos e admitiu a possibilidade de adiar a sessão do Congresso para evitar a chamada pauta-bomba. Não deve se derrubar esse veto. Seria uma atitude de colocar mais gasolina na fogueira. O ideal é até que a gente não votasse essa manhã. Dilma chamou para uma conversa no Palácio do Alvorada o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o líder do PMDB, senador Eunício Oliveira. Em pauta, a discussão do novo desenho do governo. Enquanto isso, no Senado, o presidente do PSDB duvidava da intenção de Dilma de enxugar a máquina do governo. É preciso que se faça algo muito mais profundo daquilo que está sendo anunciado. Mais uma mera maquiagem para dar uma satisfação à opinião pública, para dar uma satisfação à mídia que cobra isso, não é suficiente. O Brasil precisaria de um governo que mostrasse confiança naquilo que propõe ao Brasil. No início da noite, líderes da Câmara foram ao Palácio do Planalto para uma reunião com o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini. Eles passaram para o governo como deve ser o comportamento das bancadas sobre os vetos. Nós vamos quebrar o país. Num momento como esse, nós temos que dialogar bastante, principalmente com as forças políticas que têm responsabilidade. Ninguém quer tocar fogo na economia brasileira. Todos estão convencidos da inoportunidade. Vamos trabalhar muito daqui até amanhã e os vetos precisam ser mantidos. E depois de acompanhar todas essas movimentações, Gerson Camarote está aqui comigo no estúdio. Camarote, desembarquei hoje em Brasília. A primeira coisa que eu vi foi lá no aeroporto a manifestação dos servidores do Judiciário para que o veto seja, assim, derrubado. Ao mesmo tempo, eu encerro esse dia com a sensação de que o acordo possível nesse momento, se é que o governo está conseguindo alguma coisa, é negociar para derrubar essa votação de amanhã. Adiar essa votação de amanhã. Faz sentido? Faz. Essa é a única possibilidade do governo, Renata, é adiar essa votação. O governo sabe que perde, já foi alertado durante todo o dia de hoje. A gente viu, teve essa reunião da presidente Dilma Rousseff com a coordenação política, ela foi alertada sobre isso, e aí ela ficou muito preocupada. A partir daí o governo começou a se mexer e depois de conversa com Renan Calheiros, a única coisa possível é alguma manobra regimental para adiar a votação, e é isso que está sendo verificado agora, qual seria a melhor manobra, porque se votar, corre o risco do governo ser surpreendido e perder, mesmo no Senado em alguns pontos. Então, não é a situação. É mais difícil na Câmara, mas ela não é garantida no Senado. No Senado. É porque o Senado poderia, tudo bem, é derrotado na Câmara, mas tem que ser nas duas casas, no veto presidencial. Exatamente. Sendo que nem no Senado já estão garantidos. E isso que você colocou, Renata, importante. Está sendo discutida uma reformulação do governo, do primeiro escalão, enxugamento, e isso tudo pode contaminar uma coisa e outra. Então, o governo achou melhor, por bem, tentar adiar.
E é isso que está se tentando fazer. Uma coisa que eu acho importante a gente pontuar, a gente tem dito aqui em várias reportagens no Jornal das 10, a cobrança dos líderes do PMDB no Congresso, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, para que o governo corte na própria carne, né? Que um dos problemas desse pacote de ajuste é que ele tem pouco corte do governo na sua própria carne. Agora, é importante a gente mostrar que esse episódio dos vetos demonstra que o Congresso é um criador compulsivo de despesas, sem nenhum compromisso com a sustentabilidade das contas públicas. O jornal Folha de São Paulo publicou um levantamento interessante na edição de domingo, mostrando o seguinte, que só nesse ano o Congresso aprovou projetos que, somados, criam um total de 22 bilhões de reais de despesas. Ou seja, se nada disso fosse vetado, é quase empate com o corte proposto pelo governo de 26 bilhões para equilibrar o orçamento do ano que vem. Isso é uma loucura, né, Renata? E outra preocupação da presidente Dilma Rousseff é com essa reforma ministerial e administrativa. O PMDB lavou as mãos, Renata. A presidente Dilma Rousseff pediu apoio ao Temer para indicar nomes. O Temer disse que ela ficasse livre. Pediu isso para o Renan Calheiros. O Renan falou a mesma coisa. Pediu isso para o Eduardo Cunha, por telefone. O Temer falou, conversa com o Cunha, presidente. Ela ligou e também. Então, o governo está preocupado, porque acha que isso é o início de um afastamento. Foi esse o tempo em que a maior preocupação do governo é que o PMDB queria segurar os cargos. Por isso que eu falei para o Doni, aqui, quando a gente começou a conversar, que o PT vai gritar mais do que o PMDB. Enfim, a gente tem muita coisa para conversar ainda, porque hoje foi um dia cheio na Operação Lava Jato, foi um dia de novas condenações, dia de uma nova fase da operação, e o Camarote e eu vamos voltar daqui a pouco para tratar desse assunto. Doni. Tá certo, até daqui a pouco então, Renata Camarote.